Olá, tudo bem? Falar um pouco hoje a respeito da grandeza de Deus. Às vezes nós falamos em Deus, cremos em Deus, mas não temos a ideia, ou menos sabemos qual é a dimensão desse Deus. Alguns chamam de mente divina, outra consciência divina, o todo, o vácuo quântico, a energia, mas tudo é Deus. Servimos a Ele, esse Deus grandioso, às vezes falamos, cantamos, pregamos essa verdade e, no entanto, não entendemos e não compreendemos a dimensão disso. E, e é tão grande e ele se torna tão pequeno que cabe dentro de nós. De fato, quando nós falamos em Deus, nós temos uma mente muito limitada para compreender tudo isso. Parte do princípio que já falei em alguns vídeos anteriores: se nós não conhecermos quem somos nós, não teremos a mínima ideia ou uma ideia muito vaga de quem é Deus, de compreender a sua imensidade, o seu poder infinito, porque algum dos atributos de Deus é onipotente, todo o poder, toda a grandeza, onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. O universo é incomparavelmente, não tem como dimensionar o universo. E também a onipresença, né? E outro atributo muito interessante é a onisciência. Ele sabe todas as coisas, conhece todas as coisas. Quando lemos Salmo 139, nós vamos ver que não tem como você se esconder dele, não tem como você saber das coisas, falar assim, e Deus não sabe. Deus sabe todas as coisas. Se eu descer no abismo, lá ele está; se eu subir no mais altos céus, lá tu estás. Então não tem como esconder. Mas quem ele é? A grandeza de Deus, ela não pode ser medida, não pode ser comparada, e muitas das vezes, até mesmo por algumas pessoas, a maioria, não pode ser compreendida, porque ele é infinitamente grande, ele é infinitamente poderoso, ele é infinitamente incompreensível por muitos. Volto a dizer, volto a frisar e volto a repetir: se nós não conhecermos quem somos nós, jamais conheceremos a Deus. Palavras não conseguem decifrar ou descrever quem é o Deus Todo-Poderoso, a sua grandeza, o seu amor, a sua majestade, a sua glória, a sua misericórdia, o seu perdão, a sua honra, infinitamente superior a tudo. E alguma das coisas ele colocou dentro de nós, porque nós fazemos parte dele, nós fazemos parte da sua essência, portanto nós temos um valor tremendo. Não fique falando que você não é merecedor de nada, não fique falando que você não sabe de nada, não fique falando que você não tem poder de nada, porque você tem sim. Foi Deus quem te criou, foi Deus quem te fez, e portanto você tem um valor, você tem um poder, você tem uma potência, você tem um conhecimento. Basta você aceitar isso e crer que Deus existe dentro de você. O profeta de Deus fala muitas profecias poéticas, fazendo declarações tremendas a respeito de Deus. São profundas palavras, são profundos versos, são profundas filosofias que sempre vai exaltar a grandeza desse Deus Todo-Poderoso. Eu creio em Deus. Se nós lermos Isaías no capítulo 40, dentre os elementos interessantes que lá está escrito, nos mostra que grande Deus glorioso, o Senhor Jeová, ele é tremendo. Ele é o Deus Salvador de Israel. Isto colocado para encorajar o povo de Israel na época, que era cativeiro da Babilônia. Ter a esperança nele, ter a confiança nele, ter nele todo esse poder para ele libertar, tanto é que ele libertou o povo lá da Babilônia. Então são questões que nós precisamos aprender, porque a Bíblia já foi escrita há mais de 2000 anos, e hoje, infelizmente, até hoje, a maioria do chamado cristão não compreende
a Bíblia Sagrada, não compreende Deus, não sabe quem Ele é. Por isso nós precisamos nos motivar, nos sentir motivados para entender quem Deus é, logo entenderemos quem somos nós. A soberania de Deus é tão interessante porque Ele vem com poder, vem com glória, vem com majestade, com seu braço forte Ele governa as nações, Ele governa o universo, né? Se nós for olhar para o universo, porque a Bíblia fala que a natureza contempla ou revela a grandeza da criação. Olhando para o planeta Terra, ela dá um giro, né? Leva 24 horas para girar no eixo e 365 dias para girar em torno de si, ou em torno do Sol. Veja que está tudo em ordem, pela força, pelo poder, pela energia que Deus é, Ele governa tudo isso. E nós, seres humanos, fomos feitos para habitar aqui na Terra. E nós precisamos começar a entender e compreender essa grandeza de Deus, soberania, que Ele tem tudo nas suas mãos. Ele tem tudo sob controle. E Ele nunca para de criar, Ele nunca para de formar as coisas. A Bíblia fala isso. O Evangelho de Mateus fala isso, que Jesus fala assim, eu e o Pai nunca paramos de trabalhar. Ele sempre está formando, né? Se existe vida em outros planetas, se existe vida em outros lugares, eu não sei. Eu prefiro ficar com minha mente aberta a respeito disso, né? Não posso afirmar, não posso dizer que não tem, não posso dizer que tem. Então eu prefiro ter a mente aberta, que se Deus nunca para de criar, então Ele tem poder para criar todas as coisas. A imensidão de Deus é tão tremenda que no versículo 12 de Isaías diz assim, ó: quem mediu as águas na concha da mão? Com um palmo definiu os limites do céu. Quem jamais calculou o peso da terra? Ou pesou os montes na balança e as colinas em seu prato? Quem fez isso? E a outra coisa interessante é a onipresença de Deus. Quem definiu os limites para o Espírito de Deus atuar? Ou a força divina, ou a inteligência divina, ou a energia divina atuar? Quem definiu o limite? Ou quem consegue segurar essa energia? Quem consegue segurar esse poder? Quem vai dar conselho para Deus? Quem vai dar instrução para Deus? Quem vai ensinar a Deus? Nós somos seres ensináveis. Nós estamos em constante evolução. Mas Deus, Ele apenas é. Ele é o Todo-Poderoso. Ele é o Todo que rege o universo. Então ninguém consegue definir limites para Ele. Isso está falando o quê? Da onipresença. Ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Pare um pouquinho para pensar, analisar. Se Ele está em todo lugar ao mesmo tempo, logo não tem como você fugir dele. Ou você faz os princípios das leis que regem o universo e vai ser bem sucedido, ou simplesmente você vai ficar se lamentando. Infelizmente. Outra coisa interessante é a onisciência de Deus. A onisciência diz o quê? A quem o Senhor consultou que pudesse esclarecê-lo ou tirasse alguma dúvida dele? Quem Ele consultou? E que lhe ensinasse julgar com justiça. Quem ensinou Deus a fazer essas coisas? Quem lhe ensinou o conhecimento ou lhe aponta o caminho para a sabedoria? Sendo que em Provérbios fala que a sabedoria é aluna de Deus. Deus não é um ser vingativo, não é um ser que as pessoas pregam como um Deus do porreto, como um Deus mau, como um Deus que castiga. Não! Deus não castiga ninguém. Ele sempre deixou duas opções para a pessoa. O castigo vem quando nós não obedecemos o princípio das leis universais. Se nós desobedecermos as leis universais, nós estamos atraindo para nós a maldição, a pobreza, a desgraça, tudo que você imaginar de coisa que não presta. Porque Ele sempre deixou duas opções. A escolha é nossa.
Não que Deus vai julgar, está escrito. Se você fizer isso, você vai ter isso. Se você fizer aquilo, você vai ter aquilo. Então a escolha é minha. Eu que vou escolher aquilo que eu vou fazer, aquilo que eu vou falar, aquilo que eu vou pensar. Logo, Deus não se vinga. Deus não é vingativo. Deus está sempre presente, sempre, sempre nos auxiliando, nos dando força, nos dando coragem, porque se nós estamos com vida, se nós estamos com saúde, se eu estou falando aqui para você, é porque Ele existe, porque Ele tem poder, porque Ele tem força e Ele me segura nas suas mãos potentes e eu creio nisso. Querendo você ou não, eu creio que Deus me sustenta a minha vida nas mãos dEle. Diante de todas as, versículo 17 do capítulo 40 de Isaías diz assim, ó, diante dele todas as nações são como nada. Para ele são sem valor a menos que nada. Todas as nações para Deus é como nada. Se ele quiser num sopro destruir tudo, ele destrói. Então é melhor nós conhecermos esse Deus Todo-Poderoso, a qual nós falamos que temos fé nele. Com quem Deus pode ser comparado? Com quem será que Deus pode ser comparado? Com ninguém. A quem compararão a Deus? Isso está escrito no verso 18, capítulo 40 de Isaías. Quem compararão a Deus? Como poderão representá-lo, Deus? Logo posso dizer que nós somos representantes de Deus aqui na terra. Eu, você, somos representantes de Deus aqui na terra. Com toda a clareza, com toda a firmeza, porque lá no Gênesis ele falou, façamos o homem a nossa imagem e nossa semelhança. Se ele fez o homem com essas características, com essas qualidades, logo eu sou representante de Deus aqui. E devo representá-lo com honra, com glória, com poder, com ousadia, com vida abundante e com riquezas. A pobreza não agrada a Deus. É ruim falar isso, mas é uma dura realidade. O ser pobre não representa a grandeza de Deus. Talvez você possa discordar de mim, mas é uma dura realidade. Aí o versículo 20 do capítulo 40 diz assim, ou como o ídolo do pobre, que pode apenas escolher um bom pedaço de madeira e procurar um marceneiro para fazer uma imagem que não caia. As pessoas representam Deus em figuras, né, em imagem, em escultura, mas ela representa um Deus muito limitado, porque a verdadeira representação de Deus somos nós, seres humanos, que somos seres pensantes, que somos seres que temos algumas qualificativas que Deus tem. Isso é importante para nós. Porque o poder que é da palavra, o poder que Deus tem está na sua palavra. Versículo 21 do capítulo 40 de Isaías diz assim, ó, será que vocês não sabem? Ou nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade dos tempos? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Como a terra foi criada? Será que vocês não compreendem? Nós precisamos compreender quem é Deus. Ou nós compreendemos ou nós ficamos na mesmice. De hoje em diante o compromisso seja representante de Deus aqui na terra, como eu sou, como todos nós somos. Amém.